Salve, salve, galera. Tudo bom? Vamos nessa, né? Alô, 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 alô. Beleza. Vamos lá. Então, primeira coisa. Progressão geométrica. A gente tem que entender. Deixa eu ver só se estou compartilhando aqui. Tô. Temos que entender o seguinte, né? Que ela é uma pegada bem estilo juros compostos. Sempre você vai calcular um valor em relação ao valor anterior. Só que esse valor sempre é o mesmo. Por exemplo, tinha em 2013 uma indústria que produzia 200 peças, a cada ano ela vai produzir 10% a mais do que no ano anterior. Então, ó, cada ano eu vou multiplicar por um fator que é 1,10. A partir disso, isso caracteriza uma sequência numérica chamada PG, que sempre o valor anterior é multiplicado por um valor que é igual para todos os outros anos, certo? E aí, essa razão entre os dois valores, né, o sucessor pelo anterior, a divisão entre esses dois valores, vai ser chamada de quociente, né, ou razão da PG, que no caso em questão é 1,1, certo? Se ele falasse assim, aumenta 20% a cada ano, então a razão seria 1,2. Dobra a cada ano, a razão seria 2. Triplica a cada ano, a razão seria 3. Aumenta 70%, a razão seria 1,7, tá? Então, PG é toda a sequência de números não nulos, no qual o quociente da divisão de cada termo pelo termo anterior é constante. Esse quociente é chamado de razão Q da progressão, certo? Então, a gente vai dar alguns exemplos. Por exemplo, nessa sequência, nessa PG finita, a razão aqui é 5, né? Se tu pegar e dividir qualquer termo pelo anterior, a razão vai dar 5. A gente vai ver que essa aqui é uma PG crescente, tá? Essa outra PG aqui, a razão é menos 2. Aí, quando a razão é um número menor do que zero, a gente vai ver que é uma PG alternada, certo? Você dividiria aqui, ó, sempre vai dar menos 2. E quais são as propriedades da PG? Vamos considerar uma PG tipo 2, 4, 8, 16, 32, 64. A primeira é que a multiplicação dos termos equidistantes do centro sempre é constante. Tipo assim, pego o primeiro e o último termo, multiplico, vai dar 128. Pego o segundo e o penúltimo, multiplico, vai dar 128. Pego o segundo, o terceiro e o penúltimo, o antepenúltimo vai dar 128 também, certo? Então, o produto dos termos equidistantes do centro é constante. E a segunda propriedade é que o termo do meio é a média geométrica dos termos adjacentes. O que é que isso quer dizer? Se você pegar o termo do meio e elevar ao quadrado, ele vai ser igual ao produto dos termos adjacentes. Ou o termo do meio é a raiz quadrada dos termos adjacentes. Tanto faz, tá? Beleza. Legal, né? Vamos para a fórmula do termo geral? Só são 3 fórmulas aqui, tá? A fórmula do termo geral, a soma de uma PG finita e a soma de uma PG infinita. Na fórmula do termo geral, ela é escrita pelo primeiro termo e pela razão. Então, se eu quiser o quinto termo, vai ficar assim, ó, A5 é igual a 1 vezes Q elevado a 5 menos 1. Se eu quiser o nono termo, vai ficar A1 vezes Q elevado a 9 menos 1. A4, A1 vezes Q elevado a 4 menos 1. E aí, aqui, 5 menos 1 dá 4, né? 9 menos 1 dá 8, 4 menos 1 dá 3. Legal? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui. Dê a fórmula do termo geral da PG. Então, o primeiro termo é 2, vamos chamar aqui A1 de 2. O segundo termo é 4. Então, a razão é dividir 4 por 2, que vai dar 2. E aí vai ficar assim, ó, AN é igual a 1, que é 2, vezes a razão, que é 2, elevado a N menos 1. Como a gente tem aqui que o expoente é 1 e a potência é de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Vai ficar 2 elevado a N. Certo? Então, a N é 2 elevado a N. Massa. Exemplo 2, que é o sétimo termo. Então, a gente já sabe que o primeiro termo é 2, que o segundo termo é 6, que a razão é 6 sobre 2, que dá 3. E aí escreve aqui, ó, AN, eita, AN é igual a 1, que é 2, vezes a razão, que é 3 elevado a N menos 1. Bom, o sétimo termo é A7, é igual a 2 vezes 3 elevado a 7 menos 1.
vai ficar 2 vezes 3 a sexta. Aqui vai dar 729, né? Vai ficar 2 vezes 729. Vai dar 1458. Então, esse é o A7. Fechou? Muito boa. Questão boa também. Terceira, que ao invés de te pedir um termo qualquer, ele te dá o quarto termo e pede o primeiro. Não tem problema. Tipo, 4, A4 é 375 e a razão é 5. A forma do tempo geral é assim: AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Se eu escrever o A4, vai ficar assim: A4 é A1, o Q é 5 elevado a 4 menos 1. E o A4, numericamente, é 375. Então, 375 é igual a 1 vezes 5 ao cubo, que vai dar 125. Então, 375 a 1 vezes 125, tá bom? E aí, passo dividindo, e vou achar que isso aqui vai dar 3. 3. Pronto. E é só isso que ele pediu na questão. Quarto, quantos elementos tem a PG? E aí ele te dá aqui vários elementos, né? Te dá o primeiro termo, que é 8, que se tu for escrever na base de 2 é 2 ao cubo. Te dá o segundo termo, que é 32. Se tu for escrever no APG, é 2 à quinta. E te dá o último termo, que a gente vai chamar de AN, que é 2 elevado a 31. Ele quer saber quantos elementos tem. Então, a gente pode usar a forma do termo geral, né? AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. O AN é 2 elevado a 31. O A1 é 2 ao cubo. E o Q é 2. Vamos ver quanto é o Q, né? Que é 32 sobre 8, que dá 4, que dá 2 ao quadrado. 2 ao quadrado elevado a N menos 1. Vai ficar 2 elevado a 31, 2 ao cubo. Vai ficar 2 vezes N dá 2N, 2 vezes menos 1 dá menos 2. 2 elevado a 31, 3 mais 2N menos 2. 2 elevado a 31, 2 elevado a 1 mais 2N. As bases estão iguais, agora igual aos expoentes. 31 é igual a 1 mais 2N. 2N igual a 30. N igual a 15. Fechou? N igual a 15. Então, existem 15 elementos nessa PG, certo? Quando a gente não souber qual é o último termo, a gente diz que ele é o AN, ok? E o exemplo 5, determine o valor de x de modo que os números x mais 1, x mais 4, x mais 10 formem nessa ordem a PG. Quando forem questões desse tipo, que te der um número literal, provavelmente essa questão vai sair por propriedade. Então, tem duas propriedades, né? A primeira é que é o produto dos termos equidistantes do centro é constante, só que aqui não daria para fazer, porque tu não tem nem 4 termos, né? Ou o termo do meio é a média geométrica dos termos adjacentes. Quer dizer que x mais 4 ao quadrado é o produto dos termos adjacentes. X mais 1 vezes x mais 10. Tá? Aqui faz um produto na tábua, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui fica x ao quadrado mais 10x mais x mais 10. E eu corto x ao quadrado, fica 8x mais 16, igual a 11x mais 10. Aí eu vou passar o 8x para cá e o 10 para lá, tá? Vai ficar 6 igual a 3x. E eu acho que x igual a 2, tá bom? É uma questão também bem legalzinha, só para dar uma ideia de que você, algumas vezes, quando te der um valor literal, a resolução vai sair por propriedade, não por fórmula. Agora vamos ver as outras duas fórmulas, né? A gente viu a fórmula do termo geral, né? De uma PG, vamos ver a soma de uma PG finita, depois vamos ver a soma de uma PG infinita. PG infinita cai muito para a galera das particulares, já caiu PG infinita também para a galera das particulares, né? E para o Enem cai muito a fórmula do termo geral, tá? Então aqui, a soma dos n primeiros termos de uma PG finita é A1, que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Então olha aí a contextualização. Uma nova terapia que aumenta as chances de cura e diminui o tempo de tratamento dos pacientes com hepatite C
estará disponível no Sistema Único de Saúde. Composto pelos medicamentos, vai te dar 3 medicamentos, o novo tratamento vai beneficiar 30 mil pessoas. Se o governo aumentar a compra em 20% cumulativamente, isso aqui é um indicativo de IPG, tá? Função exponencial. Em cada ano seguinte a 2016, em quantos anos o número de beneficiados atingirá 2 milhões? Então, ele quer saber quando é que a soma vai ser 2 milhões. A soma vai ser 2 milhões, 2 vezes 10 a sexta. No primeiro ano ele atingiu 30 mil pessoas, está aumentando 20%, né? Aumentar 20%, multiplicar pela razão 1,2, ele quer saber quanto é o N. Então, vamos aplicar a fórmula, né? Sn, que é 2 vezes 10 a sexta, botar em zeros, né? Tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É igual a 1, que é 30 mil. 1,2 elevado a n menos 1 sobre 1,2 menos 1. Posso cortar 4 zeros com 4 zeros. 1,2 menos 1 dá 0,2. Então, vai ficar 2.000, ou 200, é igual a 3 vezes 1,2n menos 3, né? Fiz distributiva, dividido por 0,2. Vou passar multiplicando, vai ficar assim. 40 é igual a 3 vezes 1,2n menos 3. Esse menos 3 passa para cá, né? Quando ele passar para cá, vai passar somando, não é isso? 40 mais 3 é igual a 3 vezes 1,2n. Fica 43 igual a 3 vezes 1,2n. Tem que isolar a potência, esse 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, fica 43 sobre 3 é 1,2 elevado a n. Chegou a hora de aplicar o log. Olha o log que ele te deu. Ln de 43 sobre 3 e Ln de 1,2. Ficou fácil, né? Ln de 43 sobre 3 é igual a Ln de 1,2 elevado a n. Se o logaritmo está no expoente, ele tomba, né? Vai ficar assim, ó. N vezes Ln de 1,2 é igual a Ln de 43 sobre 3. E aí fica assim. N vezes 0,18 é igual a 2,7. Se eu multiplicar por 100, vai ficar 18n é igual a 270. E aí, n é 270 sobre 18, que vai dar 15. E aí, resposta certa, a letra C. Então, aqui foi uma questão que ele utilizou PG com log para resolver essa questão, tá? Agora vamos ver a PG infinita, soma de uma PG infinita, que é justamente quando a razão está entre menos 1 e 1, e é bem mais provável de cair nas provas das particulares de medicina, porque ela é muito utilizada quando tipo, você usa uma substância e tem um acúmulo daquela substância no organismo. Né? Então, a soma da PG infinita é o primeiro termo, A1, sobre 1 menos Q, lembrando que Q está entre menos 1 e 1. Então, o paciente toma 20 miligramas de uma droga medicinal em intervalo de 4 horas. Durante cada intervalo de 4 horas, a quantidade da droga no organismo se reduz a 75% da quantidade presente. Opa! Então, você concorda que você vai multiplicar o valor inicial por 3 quartos. E o primeiro termo é 20. Ele pergunta assim, se o tratamento se prolonga indefinidamente, indefinidamente é uma palavra-chave para PG infinita, né? Além do que a razão está entre menos 1 e 1. Qual dos valores abaixo se aproxima da quantidade que se acumula no organismo do paciente? Então, a soma vai ficar A1 sobre 1 menos Q. Que aí fica 20 sobre 1 menos 3 quartos. Aí, 1 menos 3 quartos, vamos tirar um MMC, dá 4, né? 4 sobre 1 dá 4, 4 vezes 1 dá 4. 4 por 4 dá 1, 1 vezes 3 dá 3. E aqui vai ficar 1 quarto. Então, fica 20 dividido por 1 quarto. Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, acumulou 80 miligramas no organismo. Já caiu várias vezes questões bem parecidas com essas. Aqui é uma questão da FPS, assim como a outra também. Legal? Então, fica ligado nisso aí, tá? Agora aqui é mais uma parte para a gente entender um pouquinho os exercícios, né? Fazer alguns exercícios para vocês terem uma boa noção de como é que pode cair e passar o restante para casa, tá certo? Essa parte de PG é uma parte mais curta, porque tem poucas
Fórmulas é mais uma aplicação da fórmula com um pouquinho de interpretação. Então, ele fala assim, ó, na página 209, valor de x na igualdade, x mais x sobre 3 mais x sobre 9 é igual a 12, na qual o primeiro membro é a soma dos termos de uma progressão geométrica infinita. Então, ele já está dizendo que S infinito é 12. E se você pegar o segundo termo, que é x sobre 3, e dividir pelo primeiro, que é x, repita a primeira e multiplique pelo inverso da segunda. A razão vai dar 1/3. E se a razão está entre um valor entre menos 1 e 1, a gente aplica a fórmula PG infinita. Como é que é a fórmula PG infinita? A1 sobre 1 menos Q igual a 12. O A1 eu já sei que é x, a razão eu sei que é 1/3, isso vai ser a soma da 12. Ó, 1 menos 1/3. Repito a primeira, né? Multiplico aqui, 1 MMC dá 3, 3 por 1 dá 3, 3 vezes 1 dá 3. 3 por 3 dá 1, 1 vezes 1 dá 1, dá 2/3. Então vai ficar assim, ó, x sobre 2/3 é igual a 12. Aí x é igual a 12 vezes 2/3. X igual a 8. Então, letra A, a resposta. Tá bom? Só para praticar mais essa questão de PG infinita aí. Ok? Top. 12. Um automóvel zero é comprado por 32 mil. Ao final de cada ano, seu valor diminui 10% em função da depreciação do bem. Então, você já sabe que a razão aqui é 1 menos 0,1. 0,1. Sabe também que o primeiro termo é 32 mil. Então, no segundo ano, após o primeiro ano, a gente vai ter o A2. Após o segundo ano, vai ter o A3, tá? Porque o A1 é o valor inicial. Passou um ano, cai 10%. Então, tem que ficar ligado nisso. Então, a forma, em termos geral, vai ficar assim. AN é A1, que é 32 mil, 0,9 elevado a N menos 1. Então, ele quer saber o valor aproximado após 6 anos. Após 6 anos, ele quer quem? O A7. Então, o A7 vai ser 32 mil vezes 0,9 elevado a 7 menos 1. Então, vai ficar 32 mil vezes 0,9 elevado a sexta. Isso aqui vai dar aproximadamente 17.006, gente. Certo? É o gabarito certo, letra E. Aqui a gente poderia também aplicar aquela fórmula, né? Valor final, valor inicial, 1 mais ou menos R elevado a X. Valor inicial 32 mil, diminui 10% a cada ano. P sobre 1. Então, ó, 32 mil vezes 0,9 elevado a T. Legal, né? E T aqui no caso ia ser 6. Fechou? Bom demais, hein, essa forma. Terceira, cubos são colocados uns sobre os outros do maior para o menor, para formar uma coluna como mostra a figura a seguir. O volume do cubo maior é 1 metro cúbico, e o volume de cada um dos seguintes é igual a 1,27 avos do volume do cubo sobre o qual está apoiado. Aqui a gente ainda não viu essa parte, né? Mas o volume de um cubo é a aresta ao cubo. Então, se a gente chamar essa primeira aresta aqui de x, vai dizer que x ao cubo é 1, e, consequentemente, a raiz cúbica de 1 é 1. Aí, o segundo cubo, o volume dele é 1,27 avos. Então, eu posso dizer que y ao cubo é 1,27 avos. E aí, a raiz cúbica de 1,27 avos vai dar 1/3. Então, agora eu já sei que o primeiro termo é 1 e o segundo termo é 1/3. Então, a razão vai ser 1/3 sobre 1, que dá 1/3. Aí ele pergunta assim, se fosse possível colocar uma infinidade de cubos, a altura da coluna seria. Então, a soma de uma PG infinita, né? Lembra que se a razão está entre menos 1 e 1, isso aqui vai ser uma PG infinita. A1 sobre 1 menos Q. A1 é 1 e Q é 1/3. Então, 1 menos 1/3 a gente já viu que vai dar 2/3, né? 3 menos 1 dá 2/3. Vai ficar 1 sobre 2/3. Você repita a primeira
multiplico pelo inverso da segunda, que dá 1,5. E aí, vai certo, letra C. Tá bom? Bacana, hein? Eu vou fazer mais algumas questões aqui, só para melhorar aqui a resolução. Vou fazer a 6 e a 7, aí eu vou deixar o resto para casa, tá? A 6, ele diz assim, na figura abaixo, temos um espiral formado pela união de infinitos semicírculos, cujos centros pertencem ao eixo das abscissas. Se o raio do primeiro semicírculo é igual a 1, e o raio de cada semicírculo é igual a metade do semicírculo anterior, o comprimento da espiral. Então, esse primeiro comprimento aqui, você concorda que é a metade de uma circunferência? Então, A1 vai ser 2πr sobre 2. Vai ficar π vezes r, que é 1, dá π. A segunda semicircunferência, que é essa aqui, ó, vai ficar 2πr linha sobre 2, que vai ficar π vezes 1 sobre 2, que dá π sobre 2, que é metade do círculo, né? Diz a metade, ó. O raio de cada um é metade do anterior. Metade de 1 é 1 sobre 2. Então, a gente já sabe aqui que a razão é π sobre 2 dividido por π, que repete a primeira, eu multiplico pelo inverso da segunda. Vai dar 1 meio. Opa! Se a razão é um número entre menos 1 e 1, o que é que acontece? PG infinita. A1 sobre 1 menos Q. O A1 é π, né? E a razão é 1 meio. 1 menos 1 meio, gente, dá 1 sobre 2, né? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. 2π. Então, a mesma coisa você vai fazer nessa oitava, tá? Só que aqui ele pede a área, a soma das áreas. A área de um círculo é πr ao quadrado. Na outra eu fiz o comprimento de uma semicircunferência, né? Que era 2πr sobre 2. Nessa aqui, na oitava, você vai fazer πr ao quadrado, tá bom? E a sétima, para finalizar, é só para lembrar um pouquinho de potenciação. Quanto é a raiz cúbica de π? Você pode transformar isso para uma potência. É π elevado a 1/3. Quanto é a raiz nona de π? É π elevado a 1 sobre 9. Quanto é a raiz 27ª de π? É π elevado a 1 sobre 27. Então, você concorda que G é a mesma coisa que π elevado a 1/3, vezes π elevado a 1/9, vezes π elevado a 1/27, e sucessivamente. Se a base é igual, repito, a base são dos expoentes. Vai ficar 1/3, mais 1/9, mais 1/27, mais... ele vai dar uma PG infinita. Então, você concorda que o primeiro termo é 1/3, e o segundo termo é 1/9, e a razão a gente pode dizer que é 1/3 por 1/9. Então, repita a primeira, explico o inverso da segunda. Eita, é A2 sobre A1, perdão. 1/9 sobre 1/3. Como tem a fração, repita a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Vai dar 1/3. Se a razão é um número entre menos 1 e 1, o que é que acontece? PG infinito. A1 sobre 1 menos Q. O A1 eu já vi que é 1/3, e a razão também é 1/3, tá? A gente já viu que 1 menos 1/3, no final das contas, vai ficar assim, né? 3 sobre 1 dá 3, 3 vezes 1 dá 3. 3 por 3 dá 1, vezes 1 dá 1. Isso aqui vai dar 2/3. Então, fica 1/3 dividido por 2/3. Repita a primeira e multiplique pelo inverso da segunda. Então, a soma de todos esses expoentes vai dar quanto? 1 meio. Então, você já pode dizer que V é aproximadamente π elevado a 1 meio, que é raiz quadrada de π. Eita, teacher. Então é isso, galera. Fica para casa aí as outras questões. Acho que eu coloquei aqui no final as questões, tá? E da FPS, tá? Tem algumas bem parecidas. E a gente se vê, então, na próxima semana para tirar as dúvidas e fazer mais questões desses assuntos, tá certo? Um cheiro para vocês e até a próxima.